uma pessoa com ansiedade. Uma pessoa com ansiedade ou com depressão ou com estresse, o que vai acontecer? Isso vai desencadear no corpo, né, o aumento do hormônio do estresse, por exemplo, a diminuição dos neurotransmissores, né? Então vai ter essa conversa, essa conexão entre mente e corpo. E o oposto também acontece. O corpo se comunica com a mente. Então, alterações no nosso corpo levam a alterações da mente. Por exemplo, diminuição de nutrientes, glicemia alterada, aumento do colesterol, isso tudo pode causar diminuição de neurotransmissores, levar à depressão, ou alterar comportamentos, né, que eram antes normais, ou que era característico daquela pessoa. Então, o corpo influencia na mente, a mente influencia no corpo, e o espírito, né? Se ele faz parte do que somos, então isso também tem que ser levado em conta, né? Essa relação, ela não tem uma explicação cientificamente, né? Não tem uma comprovação científica. Ela não é comprovada, ela não é compreendida, ela é controversa, né? Tem pessoas que acreditam, afirmam que sim, que tem, né? Principalmente médicos que trabalham com pessoas já em estado terminal, né? É uma coisa que tem sido mais valorizada ultimamente e que a gente também valoriza aqui, porque a gente não enxerga vocês como úteros, como ovários, como pessoas que precisam tomar suplementação. Não, não é isso. Vocês são seres humanos, né? E eu acho que muito do que, inclusive, as alunas trazem para a gente é essa acolhida que a gente tem, essa forma de da gente se relacionar dentro da comunidade Futura Mamãe, uma respeitando a outra, todas querendo compartilhar umas com as outras, né? Isso tudo faz parte, isso tudo faz bem, isso tudo alimenta, isso tudo estimula, né? As nossas dificuldades, né? E essa dificuldade da ciência, né, da medicina, agora a gente está quebrando isso, por quê? Porque os estudos, eles estão vindo e eles estão mostrando que tem alguma coisa que acontece. A gente pode não conseguir comprovar, mas alguma coisa tem por aí, né? Isso tudo acontece porque Freud, ele achava que a religião era uma neurose obsessiva. É como se fosse um mecanismo de defesa imatura. Então a pessoa não sabe como lidar com aquilo, então ela se enfia dentro de uma religião e fica assim. Foi baseado nisso por muitos anos que teve essa dificuldade de trazer a fé como um assunto, como uma coisa super importante e que é super importante, né? Mas a partir do século XX, os estudos começaram a aparecer e mostrar resultados opostos ao que ele pensava, né? E eu achei, gente, um estudo super interessante. Foi feito em Brasília, com 52 voluntários. Esses voluntários, eles eram alunos de medicina. O que eles fizeram, né? Os pesquisadores chamaram dois alunos por vez. Então, eles coletavam uma amostra de sangue e eles preenchiam um questionário, os dois, certo? Aí eles saíam da sala, aí eles pegavam a foto de um deles e levava para um grupo religioso, né, de diferentes crenças, eram 10 religiosos que iam orar por essa pessoa que estava na foto. Então, durante uma semana, eles oravam pela pessoa da foto. E na semana seguinte, os dois voltavam, faziam a coleta de sangue de novo, e eles então foram ver se tinha alguma diferença ou não. E é interessante porque a gente não está nem envolvendo a fé da própria pessoa que está sendo estudada, né? A gente está colocando aí uma terceira situação, né? Que são as pessoas que estavam orando por esses alunos, né? Que foram selecionados. E eu não sabia do outro, ele não sabia se ele estava recebendo a oração ou não, né? E o resultado foi muito interessante, porque apenas os alunos que receberam a oração semanal, essas pessoas elas tiveram uma resposta imunológica diferente, mais equilibrada, em relação, e os outros não tiveram isso. Quem não recebeu oração não teve isso. E depois eles repetiram esse experimento, e aí eles fizeram o contrário. Então, aqueles que não tinham recebido a oração, eles receberam a oração. E aí eles viram que deu a mesma diferença, né? Então, peraí, alguma coisa acontece, né? E isso é incrível. Então, a gente não pode ignorar. A gente pode não saber os mecanismos, mas que alguma coisa acontece, acontece, né? E a gente não pode ignorar. E a gente não só não pode ignorar, como a gente tem que usar isso a nosso favor, né?
Então, a gente precisa entender e valorizar que as coisas que a gente não vê e que a gente não enxerga não significa que elas não têm importância. Por exemplo, o que significa ter fé? O que é fé? Né? Eu fui dar uma pesquisada e, por exemplo, os budistas, eles não têm a tradução da palavra fé, né? Eles não sabem dizer o que é fé, porque uma prática mais racional, né? Uma questão de decisão, é uma fé. Não estou falando que não influencia, não, tá? Tô falando justamente o contrário. É a fé, só estou falando do significado da palavra, né? Que eles não têm essa palavra definida nas línguas orientais. Porque eles não têm a ideia de um criador, de uma força. Eles acreditam que a força está dentro de nós mesmos e que a gente se conectando com a gente emanando pensamentos positivos, isso pode trazer um efeito benéfico para o nosso corpo. E os estudos já mostram que a meditação ela tem total influência positiva na prática, por exemplo, de diminuir o cortisol. Então, pode ser usada como um manejo do estresse. Eu estou passando por uma situação difícil, estou passando por problemas na família, enfim, estou precisando resolver muitas coisas. Aí você sente que o coração começa a acelerar, bater mais rápido, às vezes fica com falta de ar, eu estou com crise de ansiedade. Então, isso é uma ótima estratégia. Você senta, você respira, você mentaliza, você faz as suas orações, né? Tem gente que ora para Jesus, tem gente que ora para santo, tem gente que. E aí a gente respeita cada um dentro da sua escolha, né? Das suas particularidades, mas já é comprovado que isso ele vem dentro da gente, isso tem um efeito direto na gente, tanto da nossa prática quanto da prática do outro, como a gente viu naquele estudo, né?